Gente bonita. Vamos lá. Isso aqui. Fixe o comentário. Espero que meu fone esteja funcionando. Boa noite para quem está entrando. Deixa eu ver aqui meu som como que tá. Beleza. Boa noite, gente. Logo eu vou iniciar aqui a live. Estou só convidando o pessoal. Vou deixar o convite aí para vocês enviarem. Tem um aviãozinho aí embaixo. Só apertar e ver quem está online na sua rede e fazer o convite para entrar. Isso ajuda bastante a gente angariar várias pessoas para conversar conosco aqui. Já estou fazendo isso. Vocês só me dão um sinal se estão ouvindo o que estou dizendo, por gentileza. Me falem aí se vocês estão escutando, só para eu ter esse retorno. Compartilhando, chamando a galera. E logo o Rudra estará conosco, convidado de hoje. A gente vai falar sobre ética, bem e mal, uma visão da filosofia. Vamos lá, estou convidando a galera aqui tudo. Antônio tá, o Rudra, convidei o Rudra, nosso convidado. Maravilha. Maravilha, todo mundo escutando, né? Chegou o momento da gente bater esse papo super legal. Tô só esperando o Rudra pra gente entrar. Deixa eu ver. O Diego mandou aqui, gostei muito da sua entrevista no TV GGN. Obrigado, Diegão. Foi um convite super de última hora que eu recebi lá do canal, né, para participar. E aí queria ter falado outras coisas ali, compartilhado um pouquinho mais da minha experiência na política. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Gosto muito do trabalho do Nassif. Vamos lá, oi Dani, participando, o Jorge acabou de entrar, a Irene já está conectada, Lucas Flauzino também, agradeço vocês, estou esperando aqui meu convidado, enquanto ele não chega, acabou de entrar o Rudra, mas eu vou apresentar ele aqui. O Rudra é meu professor de yoga, a gente faz, eu e a Carla, a gente faz yoga lá na Yoga Das, e faz toda a diferença na nossa vida, na nossa jornada. E eu quero compartilhar aqui um pouquinho do Rudra. O Rudra ele é bacharel em Ciências do Yoga pela Maharishi Dayananda Saraswati. Acho que eu errei um monte de coisa. Da Índia, formado lá na Índia. Mestrado em Yoga pela Jainarian Vyas University, também na Índia. Sacanagem, hein, Rudra, esse currículo aqui. Licenciado em Filosofia, na área filosófica de Filosofia da Mente e Filosofia Moderna, mestrando em Ciências da Religião pela PUC Minas e bacharelando em Física. Atua em várias áreas do conhecimento, sempre unindo a mente com as novas descobertas na área da espiritualidade para explicação e compreensão dos fenômenos humanos em suas mais diferentes manifestações. Então vou chamar aqui o Rudra para ele se conectar conosco. Já estão aqui participando, convidem outras pessoas, é um papo super bacana para falar de ética, bem e mal. Então convide aí a sua rede para entrar. O Rudra entrou e saiu. Deixa eu ver aqui, peraí. Tentar chamá-lo de novo. Enviar solicitação. Um abraço para o pessoal da Uninter Poços de Caldas, uma instituição que está sempre presente na nossa sociedade. Rudra! Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Eu estava vendo você sofrer com pronunciar os nomes em indiano aí. Tenha santa paciência, né? Fala, já começa a ética logo do nome direito, né? Rudra, eu vou te apresentar o Bonafézinho, olha que bonitinho. Ah, não acredito, que bonitinho. Meu Deus.
Tem até, Ele tá tem lendo até... meu livro. Ah, não acredito. Quem fez? Quem que é o Foi. artista? Ah, eu vou pegar o nome aqui. Tem a Tânia que fez o bolo, e aí ela tem uma parceira que eu vou buscar aqui, depois eu vou te falar que me fugiu o nome. Mas Olha, porque eu... bonitinho, né? Tem até Muito, o rabinho no cabelo. exatamente. Olha, eu tô até querendo ter o Rodrinho agora também, ó. Ah, então, vou passar o contato. Faz lá, ó, ficou super, super Muito, bacana. muito bonitinho, muito bonitinho. Ficou um pouquinho bochechudo, mas acho que é porque eu comi o bolo. Aí, Ou acordou de manhã, nós sempre acordamos de manhã um pouquinho mais inchadinho, pensa nisso. exatamente. Rudra, obrigado, viu, pelo convite aí de estar comigo nessa noite de segunda-feira para iniciar a semana com um papo super bacana, né? Eu agradeço mais uma vez esse papo nosso gostoso sobre ética, filosofia. Eu que agradeço. Maravilha. Só pedir um retorno do pessoal, se está todo mundo escutando bem, se tá tranquilo. Quando eu e o Rudra falamos, mande um joinha aí só para a gente poder seguir sem problemas. Eu tô recebendo um retorno da minha voz, mas acho que nada grave. Eu aqui eu tô ouvindo você normalmente. Para mim tá uma voz só, tá tranquilo. Confirma pra gente, pessoal, tá dando Tá. pra ouvir a gente tranquilo? A Rebeca deu um A joinha. Rebeca tá um eco no Bonafé. Deixa eu ver se melhora ou piora. Peraí. Parece que Parece que tem tem. vários. Não sei se é bom ou ruim. Agora vai piorar. A voz. Olha se confirma, pessoal. Vamos ver se tá certo agora. E eu? Eu parei de escutar o meu. O seu eco? Não, ainda tá com eco, meu. Tá com muito eco seu ou será que dá pra ouvir? Que às vezes fica um eco bem baixinho, né? Na verdade, eu vou seguir porque como o Rudra vai falar mais, aí a gente não tem problema. Tá? Então eu tô com um eco, mas a gente segue. Qualquer problema você fala sanduíche, ishi. Isso. Rudra, ética, bem e mal. Comece conceituando isso para nós. Nossa, já começa assim logo de cara, né? Já joga a bomba logo de cara. Eu acho que para a gente começar a falar de ética, bem e mal, a gente precisa saber exatamente o que é ética. Normalmente nós falamos ética e moral, e muitas pessoas até confundem, né? Por exemplo, essa ação sua, ela é imoral, você não está sendo uma pessoa moral, ou senão, você está sendo moralista, né? Então a pessoa pode usar a palavra moral ali, e muitas vezes falamos, olha, você está agindo de forma antiética. Então o que vem a ser a diferença dessas duas? A moral, de uma forma bem resumida, ela pode ser traduzida como os costumes de um povo. Então, por exemplo, nós temos a nossa moral brasileira que é feita através dos nossos costumes, que ele é perpassado pela religião, pela cultura, pela educação, pela nossa própria tradição. E a ética, ela vem ser o estudo das morais, ou seja, o estudo do comportamento humano. Então a ética, ela é muito mais abrangente. Ela vai trazer não somente o estudo da moral de um determinado país, de um povo, de uma época, mas de uma forma muito mais abrangente. E quando a gente fala de bem e mal, isso é muito interessante, porque normalmente pessoas vão associar a ética, o bem e o mal como algo bom e algo ruim, né? Então, se eu faço algo que está associado ao bem, por exemplo, algumas pessoas vão associar a uma divindade, a Deus ou a algo assim, as pessoas já vão dizer, essa é uma ética boa. E se nós associamos a uma entidade, por exemplo, que vai ao oposto desse Deus que nós acreditamos, nós achamos que é uma ética ruim, que é uma ética má. Mas quando nós começamos a estudar a ética, nós vemos que não existe um preto e um branco tão definido como nós estamos acostumados. Isso é muito mais borrado, esse preto e o branco, e ela vai depender muito de qual perspectiva que nós olhamos. Consegue dar um exemplo? Consigo, por exemplo, há 100 anos atrás, era errado e era mal visto uma mulher que usasse calças, por exemplo.
E hoje, mulheres usam calça e isso é visto de uma forma completamente tranquila, não é? Você não vai ver uma mulher na rua, por exemplo, e vai dizer para ela, olha, ela está usando calça. Isso é errado, isso é imoral, isso é antiético. Na Índia, até hoje, se uma mulher usa calça, ela é meio que má vista pela sociedade. Ela é vista, ela tem que usar o sari tradicional, porque se ela usa calça, ela está mostrando parte do corpo dela. Então, por exemplo, hoje, dilemas éticos que nós temos hoje, talvez daqui a 50 anos nós vamos revisar isso completamente. Um exemplo, por exemplo, é a questão como nós tratamos o meio ambiente e os animais. Então, por mais que exista um movimento de conscientização do meio ambiente, dos animais, talvez as gerações futuras vão olhar para nós e vão dizer, mas como que eles tinham coragem de matar esse monte de animal para poder comer? Né? Então são essas questões éticas que hoje para nós parecem normais, mas que daqui a alguns anos elas podem mudar completamente. E um dos grandes conflitos que se tem em questão de ética é quando nós tentamos trazer uma ética muito antiga e nós queremos que essa ética antiga valha por dias de hoje. Então eu quero que as pessoas de hoje se comportem há 2000 anos atrás. Por exemplo, se nós formos pegar o cristianismo. Então é onde a palavra moralidade pode ser usada até de uma forma pejorativa. Ah, você está sendo moralista, ou seja, você está pregando uma ética muito antiga que ainda seja válida nos dias de hoje. Perfeito. Se tiver complicado, não estiver entendendo, me fala que eu arrumo um exemplo mais simples, tá? Não, não, para mim tá ótimo. Para quem tá chegando, eu tô com eco. Então eu vou ter que fazer minhas ponderações muito sutis. Rudra, bem e mal com relação à natureza humana. A gente nasce com essas energias ou desenvolve elas? Olha, essa é uma grande pergunta que vai deixar Rousseau, um filósofo, Rousseau e Thomas Hobbes, que vão degladiar sobre isso. Será que o ser humano ele é bom por natureza? Existe um bem dentro de nós ou existe um mal dentro de nós? E essa pergunta, Gustavo, ela é muito interessante porque parece uma coisa simples, o bem e o mal. Nós somos bem ou somos malvados por natureza? Mas a partir dessa concepção e da escolha que nós temos do ser humano ser bom ou mal pela natureza, é a forma como nós vamos ver o mundo. Vou te dar um exemplo muito clássico. Se eu acredito que o ser humano é bom por natureza, ele nasce bom, eu vou ter a tendência a achar que é a sociedade, que é o meio, que é a educação, que faz com que ele se torne uma pessoa ruim, ou que faz com que ele faça coisas ruins. Ou seja, quando eu tenho a perspectiva que o ser humano é bom por natureza e no decorrer da vida ele vai se transformando em algo não bom, eu vou pensar muito mais de uma forma de políticas públicas para melhorar a condição desse ser humano. Então, ou seja, eu vou pensar numa educação de qualidade, eu vou pensar em formas de promover uma vida melhor para essa pessoa. Eu estou falando de forma grosso modo. Se eu tenho a perspectiva que a pessoa ela nasce ruim de natureza, então a pessoa nasce ruim, eu vou ter a tendência a ser um pouco mais drástico nas minhas imputações. Porque eu vou acreditar, pau que nasce torto nunca se direita. Então eu vou ter a tendência a achar, essa pessoa ela é má desse jeito, não tem conserto, não há nada que eu possa fazer. Então, durante essas duas perspectivas muito simples, se a pessoa é boa por natureza ou se ela é má por natureza, isso vai modular como nós vemos o mundo. E também em relação à liberdade. Por exemplo, nós temos livre escolhas para escolher o bem e o mal ou não. Será que nós temos escolhas? Será que nós somos livres? Muitas pessoas vão achar que liberdade é você fazer o que você quer, você sair na rua, você comprar o que você quer. Mas será que nós temos liberdade para com os nossos próprios desejos? Será que eu consigo me controlar ou não? Será que eu consigo controlar a minha raiva? Então, se nós partimos do ponto que nós temos uma liberdade e quando eu cometo algo que é considerado ruim perante a sociedade, eu vou ter a tendência a punir, porque eu vou partir do pressuposto que a pessoa poderia não ter feito isso, mas ela optou fazer. Então, toda vez que a gente pensa por natureza, isso vai ter implicações muito profundas em como nós vamos ver o mundo, em como nós vamos avançar no mundo.
Então são perguntas simples que a gente pode pensar, ah, o homem é bom, ele é ruim, mas isso vai modular toda a nossa visão de sociedade. O... Você consegue ver aí a pergunta, o comentário do The King Efra? Deixa eu ver aqui. Rudra, mas desde que desenvolvemos a comunicação, consequentemente criamos a cultura, e cultura dita o que é ruim ou não. Pensando dessa forma, só não seríamos ruins se não estivéssemos desenvolvido culturalmente, será? A cultura? A comunicação. É, isso é muito curioso, porque a gente pode pensar que a cultura que vai desenvolver o nosso senso de bom e de ruim, né? Então a gente pode muito apressadamente falar, ah, é a cultura que vai ditar o que é bom, é a cultura que vai ditar o que é ruim. Mas aí eu posso dizer um contrapeso. Será que a cultura não também nos ensina a ser pessoas mais amigáveis, a ponderar? Por exemplo, a própria política é uma invenção humana. A política não é natural, ela não nasce na natureza. E a política pode ser usada de uma forma muito construtiva. Então, até mesmo a própria cultura, ela pode ser utilizada para fazer correções na sociedade, de forma positiva, impactos positivos. Então, por exemplo, a gente pode até questionar, talvez a minha natureza não é tão boa assim, mas a cultura, a sociedade pode promover com que eu tenha um desenvolvimento positivo. Então, é uma faca de dois gumes. A gente precisa avaliar, por exemplo, cultura é um termo muito amplo, né? Cultura. A gente tem que pegar uma seção específica, né? Será que eu consigo pegar educação, a formação familiar, religião, a artes, por exemplo, a própria cultura artística, ela tem um papel no nosso senso moral, no nosso senso ético. Muitas formas de cultura, elas vão puxando os nossos limites do que nós aceitamos como sociedade. E algumas formas de cultura, ela tem justamente, ou formas de arte, ela tem justamente esse propósito de ir expandindo cada vez mais. Então, realmente é um assunto delicado que a gente precisa avançar em cada ponto. A Ana Lu perguntou se nisso que entra a questão do multiculturalismo. Sim, também, né? Hoje nós não somos mais isolados. Se nós tivéssemos há um bom tempo atrás, talvez a cultura que eu morasse, a cidade que eu morasse, ia ditar quem eu sou. E hoje nós temos muito conflitos porque hoje nós podemos conversar com alguém que está lá na Índia e de repente você vê pessoas lá na Índia vivendo de uma forma completamente diferente da sua. E quando nós vemos uma cultura de fora, quando nós vemos o outro, nós temos a tendência a achar eu estou certo e o outro está errado. Mas ele lá de fora vai fazer o mesmo olhar para nós. Então, quando a gente tem várias culturas, nós temos a tendência a julgar, nós temos a tendência a ponderar o que é certo. Por exemplo, se nós olhamos para a Índia, na Índia existe o casamento arranjado. Normalmente as famílias que fazem um casamento vai ser escolhida para casar quem a família escolhe. Se nós brasileiros olhamos isso, nós vamos olhar com um olhar muito. Vocês estão. Quer confirmar se o pessoal está ouvindo? Para mim travou aqui. Para mim é que eu fui falando, confirma. Se puder repetir, eu não sei se travou eu ou você. Tá. Repetir. Eu estava dizendo, eu estava dizendo que a cultura, quando nós vemos uma cultura diferente, nós temos a tendência a achar que a outra cultura ela é inferior à nossa, ou que nós somos melhor que o outro em alguma forma. Se nós olhamos para a Índia, por exemplo, existe o casamento arranjado. Então, ou seja, a sua família vai determinar com quem você vai casar. E isso é um acordo familiar. Se nós brasileiros olhamos para isso, nós podemos ficar chocados e dizer, mas onde está a liberdade, o amor que vence? E não pode ser feito dessa forma. Quando os indianos olham para nós, eles ficam horrorizados que nós temos, por exemplo, asilos. Porque eles vão dizer, como você tem coragem de... O seu pai e a sua mãe cuidou de você uma vida inteira e no final da vida, quando eles precisam de você, você manda para o asilo? E muitas vezes isso para nós, a gente pensa, qual que é o problema disso, né? A gente até tenta passar o pano. Então, quando a gente pega essas culturas diferentes, isso é uma forma da gente repensar a nossa cultura. Será que os hábitos que eu tenho, o meu conceito de moralidade, será que ele realmente é fundamentado na razão? Ou eu estou seguindo o que a maioria das pessoas quer certo ou
que é errado? Pode continuar, Gustavo. Aqui para mim está aparecendo que a sua imagem está com aquele círculozinho. Então não sei se é a sua internet, ou se é a minha, ou se é as duas que estão travando. Mas eu acho que deu o pessoal ouvir, né? Eu acho que sim, nessa parte final, sim. Lembrando que eu tô com eco, gente. O que eu queria perguntar é o seguinte: esse negócio do apontar o mal lá fora e não enxergá-lo dentro. Queria que você comentasse e trouxesse as perspectivas diferentes de filósofos sobre esse assunto. Onde está o mal? Sim, olha, quando a gente fala de apontar para o outro lá fora e de não olhar para dentro, ah, isso é muito importante que todos nós que estamos aqui agora, que a gente pare e realmente olhe para dentro de nós. As nossas ações, elas são ações pensadas de forma positiva ou são ações que eu acho que eu estou certo e continuo vivendo? Porque a gente pode olhar muitas pessoas que agem de forma errada, de forma destrutiva, por algum motivo na mente dela, elas acham que estão certas. Então é importante que nós também nos certifiquemos que nós não estamos agindo dessa forma. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e falar: ah, o outro está agindo errado, mas eu estou certo. Né? Eu não tenho preconceito, eu não sou violento, eu não sou xenófobo, não, eu não tenho nada disso. É só o outro que tem. Então, quando nós fazemos essas reflexões, é importante que a gente pare e olhe para nós mesmos e fale o que eu estou fazendo que pode ser melhorado. Quando a gente fala disso, Gustavo, a gente tem a tendência a achar que nós somos bons demais, que nós somos justos, que nós somos injustiçados. Eu costumo dizer que nós somos o alecrim dourado, né? Que a gente está lá, o alecrim dourado, e que nós sempre achamos que o outro que é tóxico, mas nós nunca somos. Né? É só o outro que me faz mal, é só o outro que faz fofoca, eu não faço nada. Então é importante que a gente seja sincero o suficiente, olhar para nós e falar: o que eu estou agindo de forma errada? Ou o que eu posso melhorar? E que a gente tenha uma conversa sincera com nós mesmos, sabe? E se a gente olhar no decorrer da história, nós temos vários filósofos e vários períodos da filosofia que vão questionar o que é certo, o que é errado. Será que existe um bem? Será que existe, por exemplo, um Deus justo e bom e amoroso e nós temos que seguir esse Deus? Será que existe um mal, né, um mal intrínseco, ou seja, dentro do ser humano ou fora do ser humano, que vai nos influenciar a tomar atitudes ruins? Ou será que não? Ou será que tudo isso é uma invenção humana? E quando eu quero justificar um ato ruim, que normalmente nós invocamos Deus ou a moralidade religiosa quando nós queremos cometer um ato violento, um ato preconceituoso. Aí nós levantamos e dizemos: está escrito nesse ou naquele livro, né? Na nossa cultura, o cristianismo, nós podemos falar hindu, por exemplo. Então, quando eu quero cometer um ato de injustiça e quero justificar, normalmente nesses momentos eu invoco a religião. Mas quando é para eu falar de amor, tolerância, de compartilhar, de sentimento de comunidade, nessas horas não. Então é muito curioso a gente ver que a gente pega pedaços que nos convém e justificamos outros pedaços. Se nós pegarmos, por exemplo, a Platão e Aristóteles, eles vão trazer que uma vida boa é uma vida ética. E os dois não vão colocar uma ética baseada na religião. Então não é Deus que vai dizer para você o que você tem que fazer ou o que você não pode fazer. Mas é você que vai usar o seu próprio raciocínio e começar a pensar: essa atitude que eu estou tendo, ela é construtiva ou ela é destrutiva? E a partir desse raciocínio, nós vamos começar a desenvolver essas virtudes. E quando nós falamos virtudes gregas, é muito diferente da virtude que nós estamos acostumados a pensar na virtude cristã, por exemplo. Ah, eu tenho que casar virgem. Né? Nós achamos que essa é a virtude. Mas a virtude grega são as qualidades que nós temos na nossa personalidade. Temperança, doçura, inteligência, a nossa capacidade de lidar com o imprevisto, ou o que Aristóteles vai dizer, a nossa habilidade de lidar com os extremos, com o desejo e com as paixões. Então, como que eu posso controlar a minha raiva e as minhas emoções de forma construtiva? Se nós pegamos os estoicos, por exemplo, pode falar.
Não, eu ia comentar que eu estava sorrindo, porque amanhã na Câmara Municipal a gente vai ter um pouco disso. Preconceitos disfarçados por discursos religiosos. Isso é muito complicado, porque normalmente pessoas vão invocar os termos liberdade religiosa, liberdade de expressão, quando o ato normalmente é ruim. Ninguém vai invocar esses termos quando é algo bom que você quer fazer, né? Normalmente nós usamos. Então, são subterfúgios que a mente do ser humano vai encontrar para poder se esconder. Dentro de todas as éticas, pode falar. Não, antes de você falar dos históricos, tem uma pergunta muito boa do Jorge. Uhum. Pensando na tolerância como algo bom, tolerar os intolerantes seria bom ou mal? Ótima pergunta. Nós temos um filósofo que se chama Karl Popper. E o Karl Popper vai falar justamente sobre a tolerância. Ele vai dizer o seguinte: nós temos que tolerar, a tolerância ela deve existir, né? Eu tenho que tolerar uma opinião sua sobre algum assunto, eu tenho que tolerar o seu estilo de vida, a sua visão de mundo, mas a tolerância, paradoxalmente, a tolerância levada ao extremo, ela acaba com a própria tolerância. Ou seja, se eu permito que essa tolerância vá ao extremo, ela se torna intolerância e ela destrói a própria tolerância. Então, Karl Popper vai dizer que a tolerância deve ser uma primícia nossa, mas nós devemos ser intolerantes com pessoas que são intolerantes. Ou seja, existe um limite. Porque se nós permitirmos que fale tudo, por exemplo, eu vou ofender você, de todas as palavras eu vou dizer, não, mas é a liberdade de expressão. Essa é a minha opinião, que essa é a moda dos dias atuais, né? É a minha opinião. Né? O céu é vermelho, mas não é vermelho. É a minha opinião, o céu é vermelho. Então, Karl Popper vai dizer, se nós permitirmos que essa tolerância vá ao extremo, ela destrói a si mesma. Então, nós precisamos botar limites nesses discursos intolerantes, disfarçados de tolerantes. Faz sentido para Gente, você? para mim faz super. Eu sei que meu áudio tá dando eco, por isso que eu vou falar menos. Rudra, e o que mais? Continuo com a história da filosofia, as éticas? Continua, toca o barco. Então, nós temos os estoicos. Os estoicos vão mudar a ética completamente. Os estoicos vão dizer que a ética está na nossa mente, na nossa razão, e que existe o logos, como se fosse uma inteligência no universo. E nós devemos viver de acordo com essa natureza. E para os estoicos, toda vez que nós fugimos dessa natureza universal ou dessa inteligência universal, nós estamos agindo de forma antiética. Então os estoicos eles vão desenvolver muitas técnicas para que nós controlamos a nossa raiva, a nossa agressividade, para que nós controlamos os nossos impulsos e para que a gente chegue ao que os gregos vão chamar de ataraxia, que significa tranquilidade da mente. Então, para os gregos, a tranquilidade da mente ela é fundamental. Tudo que perturba a nossa mente, eles vão desenvolver técnicas para afastar isso. Então, a gente vai perceber que a ética ela vai mudando de acordo com a cultura, de acordo com o tempo. Por isso, Gustavo, que é muito perigoso quando a gente levanta uma bandeira e fala porque a democracia é grega, porque os gregos faziam isso. De repente, a ética que os gregos utilizavam naquele período não serve para nós. Né? Muitas da nossa filosofia, por exemplo, ela é europeia. Será que ela responde aos problemas brasileiros? Né? Será que nós gostamos muitas vezes de falar sobre Platão, Kant, Schopenhauer, Maquiavel, mas será que isso responde às nossas necessidades brasileiras? Então é muito importante que a gente tome cuidado quando a gente faz referências de autoridades na filosofia, na ética, mas será que isso vale para nós? O mesmo, por exemplo, sendo um pouco provocativo para quem está ouvindo a gente, o mesmo é o cristianismo. Será que uma ética cristã do Oriente Médio ela vale para o pessoal da América Latina em 2020? Até que ponto eu devo permanecer com uma ética que foi desenvolvida e pensada especificamente para o pessoal daquela região? Né? E se fosse, por exemplo, uma ética da Índia? Né? Será que nós gostaríamos de viver uma ética indiana?
Será que nós gostaríamos de ver uma ética australiana, por exemplo? Então é importante que a gente pense. Se nós vamos, por exemplo, para o período medieval, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, nós vamos ter uma ética muito próxima do cristianismo. Então, de se fazer o bem, de você ser uma vida correta, decente, para que você então possa chegar, por exemplo, à cidade de Deus, que o Santo Agostinho dizia. Então, ou seja, nós vivemos uma vida de forma virtuosa, aí sim, já nesse contexto que nós estamos acostumados, para que então nós possamos ter uma recompensa na vida futura. E no período medieval, pode falar. Polêmica. Manda. Pensamentos do passado desses filósofos que podem ser questionados hoje em dia. Muitos. Aristóteles achava que as leis da física na Lua eram diferentes da Terra. Ele está errado. Ele está errado. Os gregos, Sócrates, Platão com Aristóteles, eles tinham toda essa questão da escravidão. Né? Eles tinham servente, essas coisas todas. Errado. Ponto final. Filósofos medievais, né? Agora, quando a gente começa a entrar no catolicismo, a gente não tem mais esse rigor, né? Agora a gente tem a tendência a falar, não, espera aí, Rudra, é a palavra de Deus, espera aí, Rudra. Muitas coisas que Santo Agostinho dizia, está equivocado, né? Ele tinha muitas coisas que tinham a posição da mulher, a mulher foi muito inferiorizada durante muito tempo, nós justificamos isso na igreja, está errado. Até pouco tempo atrás, pessoas que eram canhotas eram mortas porque se acreditavam que tinha um espírito mau, pessoas que eram ruivas eram mortas, está errado. E nós temos que olhar para trás e corrigir. Eu acho que nós não podemos olhar para o passado e passar pano e achar que só porque eu gosto do cristianismo, tudo que o Santo Agostinho disse está correto, tudo que a São Tomás de Aquino disse está correto. Por exemplo, Maquiavel. Extremamente interessante, Maquiavel. Mas será que realmente em 2020 os fins justificam os meios? Ele não disse essa frase que é tão atribuída a ele. Mas será que realmente nós devemos ser mais temidos do que amados? Será que as pessoas elas fazem as coisas à base de punição, à base do chicote? Porque essa é a tática maquiavélica. Você faz o que for preciso para você alcançar o seu objetivo. Será que nós precisamos lidar com isso hoje? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, Gustavo, é que toda vez que nós olhamos para o passado e achamos que existe uma glória muito grande no passado e ela é intocável, o que eu não quero dizer é que existe muita coisa boa no passado, existe muita coisa boa. Nós só estamos aqui hoje por conta do passado, mas nós precisamos revisar o passado. Então é muito curioso pensar que hoje nós temos internet, temos eletricidade, então que nós não temos acesso à informação. Por exemplo, durante muito tempo as pessoas acharam que a Terra é plana. Algumas ainda acham que a Terra é plana. Né? Então a gente pensa assim, a gente olha para o passado e fala, 2020, em uma época que você pode se informar, você ainda tem pensamento medieval. Por quê? Porque estava escrito em tal livro, seja o livro que for sagrado. Então são coisas que nós precisamos revisar. Né? Se a gente pega, por exemplo, o Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem ele é mau por natureza. Né? Então nós somos maus. O homem é o lobo do próprio homem. Talvez nós até sejamos maus por natureza. Eu não duvido que... Eu tenho uma suspeita que nós somos maus por natureza. Mas nós podemos ter controle de muita coisa. A gente pode controlar. Né? A gente olha, por exemplo, os animais. Né? Se nascem os animais, de repente a leoa tem um filhote, vem um leão de uma outra região, vem e mata os filhinhos para conquistar o território. Nós, como sociedade, não fazemos isso. Ou seja, por mais que nós temos essa pulsão de destruição, nós conseguimos nos controlar. Então é importante que a gente olhe para o passado e saiba corrigir as coisas do passado, sabe? Que a gente olha lá para Platão, Sócrates, Kant, Schopenhauer, Freud, e a gente possa corrigir o que deve ser corrigido. E o trabalho da ética é justamente isso. É não ter medo de corrigir, é não ter medo de pensar, é não ter medo de mudar o rumo, se nós percebemos que estamos caminhando para um lugar. Você consegue ver as últimas duas perguntas? Ana Lu e Você consegue ler? a Drica. Eu vou ler.
por causa do erro. Ah, tá. Segundo a filosofia, e até entre o conceito de bom e mal, qual é a justificativa de tanto retrocesso que estamos vivendo? Bom, primeiro, a nossa educação está destruída. Segundo, filosofia é visto como um estudo de pessoas que não têm o que fazer. E, na verdade, se você quer destruir a mente de um povo, você começa atacando pela educação e pela cultura. Então, hoje nós temos pessoas que não são filósofas, né? Nós temos pessoas que não têm nem o ensino médio, por exemplo, mas a pessoa se autodenomina filósofo, autoconhecedor. Então fica complicado, porque muitas vezes você tem debates que são desiguais. Por exemplo, há pouco tempo atrás, os cientistas vinham a público para falar sobre a clonagem da ovelha, para falar sobre a Lua, sobre as descobertas, o projeto Genoma Humano. Né? Hoje, o cientista vem a público para falar: usa máscara. Sabe, isso é ridículo. Use máscara. A Terra não é plana. Então, ou seja, nós estamos cada vez mais perdendo a nossa referência. Né? As pessoas não estão acostumadas a ler mais. No Brasil, nós lemos muito pouco. E o que nós lemos é literatura muito ruim. É coisa que não vai acrescentar nada para a gente. Todos os livros dos filósofos, eles estão disponíveis, eles são gratuitos. E se todo mundo aqui está assistindo essa live, com certeza a pessoa tem acesso à internet. Então você pode ir lá no Google digitar a República de Platão.pdf, que você vai achar uma versão gratuita para todo mundo ler. Então, ou seja, hoje nós estamos muito preguiçosos em relação a isso. Então é muito complicado, porque a gente acaba achando que pensar demais é ruim, né? Como posso dizer, nós colocamos os professores em uma posição muito ruim. Professores sempre foram pessoas que iam ensinar, levar o conhecimento, e hoje nós temos os professores como pessoas que vão querer trazer ideologias, que vão mudar a cabeça dos alunos. Então é muito difícil. É muito difícil, porque nós não podemos falar alguma coisa hoje, por exemplo, que você já fala: esquerdista, direitista, comunista. Quando eu começo a falar algumas coisas, Gustavo, as pessoas já falam: Rudra, comunista. E aí depois outras pessoas me ouvem falando e vai dizer: Rudra, seu liberal, seu direita. Então você vê, as pessoas não estão mais acostumadas a ouvir. Então eu acho que esse é um dos problemas. E o que o Rudra tem feito para fazer diferente e não entrar nessas polarizações? Olha, eu critico todos os lados. Eu acho que assim, eu tento ser bem diplomático, mas eu dou alfinetada para todos os lados. Eu acho que todos os lados estão sujeitos à crítica. Eu acho que nada está imune à crítica, nada está imune a convidar ao repensar. Seja no âmbito religioso, seja no âmbito político, seja no âmbito econômico, seja no âmbito social. Eu acho que todos nós temos que ter a liberdade de questionar. Então, por exemplo, essa live nossa que nós estamos fazendo, eu vejo isso como uma forma de levar o pensamento. Provavelmente, Gustavo, as pessoas que deveriam ouvir o que nós estamos falando não estão aqui, porque elas já teriam saído nos 5 primeiros segundos. Quando a gente começa a questionar, a pessoa já, não quero ouvir, ela já toma a decisão e já sai. Então, mas nós fazemos trabalho de formiguinha, de ir passando, de ir falando, de trazendo um discurso pacífico. Eu sei que isso é difícil. Muitas vezes, quando nós lidamos com a intolerância, às vezes nós chega a tremer a nossa próstata, porque a gente sente a indignidade lá no fundo. Mas se nós jogamos o jogo da democracia, é um jogo da argumentação, um jogo do diálogo e é um jogo do respeito. Nós devemos lutar. Não é o melhor sistema que nós temos, mas é o melhor que está tendo pelo momento, né? É o que está tendo. Então, acho que vale a pena a gente fazer essas coisas. Eu tento trazer reflexões religiosas e filosóficas e espirituais para todo mundo. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque boa parte dos nossos conceitos éticos, boa parte do que nós achamos certo ou errado, tem muito a ver com a nossa construção religiosa. Então eu vou ter a minha moralidade. Por mais que eu acho que eu sou desconstruidinho, lá dentro de mim eu vou olhar, eu vou ter coisas muito moralistas, que talvez para mim está desconstruído, né? Mas se uma pessoa olhar de fora, ela vai dizer: nossa, mas é muito moralista essa pessoa, está muito atrasada aí.
O, tá bacana que veio o eco para mim, que eu falo menos. E aí a gente aproveita mais o Rudra. O que eu queria te perguntar é, dos filósofos, qual é o mais contemporâneo? Aquele que traz reflexões muito pertinentes para esse momento que a gente está vivendo. Olha, eu acho que a gente não vai ter nenhum filósofo que eu acho que acertou na mosca a ética. Eu acho que a gente pode aproveitar um pouquinho de cada, sabe? Eu acho que cada filósofo ele teve uma perspectiva de alguma coisa, teve um insight de alguma coisa. Então nós podemos aproveitar um pouquinho de todos eles. Por exemplo, nós não temos, pelo menos os tradicionais, nenhum filósofo que vai dizer sobre a ética das inteligências artificiais. Né? Qual que é a ética que nós devemos ter em relação à internet, por exemplo? Nós não temos nenhum filósofo que foi dizer a ética dos nudes. Né? Nenhum filósofo foi dizer o que é ético, mandar um nude para a pessoa, você compartilhar ou não. O cancelamento virtual, nós temos isso? Não temos. Né? Então, ou seja, essas questões que nós temos atuais, nós não temos nenhum filósofo para abordar isso de forma integral. Mas nós podemos pegar uns pontos de alguns filósofos e falar, nossa, isso aqui eu poderia aproveitar. Por exemplo, nós podemos pegar dos estoicos a temperança. Nada vale a pena daquilo que tira a sua paz interior. Então nós temos que lutar pela paz e não pela guerra. Nós podemos pegar de Santo Agostinho, que é o amor que nos une, é o amor que nos torna seres humanos. E nós temos essa capacidade de amar. Nós amamos não somente outro ser humano, mas a gente ama o celular, a gente ama o sapato que a gente compra, nós amamos o carro, nós amamos objetos. Então o amor é algo nosso. Nós podemos aprender muito com Maquiavel. Né? Maquiavel, curiosamente, pessoas acham que ele foi uma pessoa muito malvada. Mas se você for esperto, você vai perceber que o livro do Maquiavel é quase que um manual para que a população fale: olha, se o seu líder começar a agir dessa forma, você sabe para onde ele está chegando. Então, o livro do Maquiavel é muito mais um alerta para a população em si do que um manual para o príncipe. E acaba sendo uma grande ironia. Porque se as pessoas leem Maquiavel, elas conseguem falar: nossa, mas então essa pessoa está usando isso em mim. Nós podemos pegar, por exemplo, Schopenhauer com a compaixão. Então, Schopenhauer vai dizer que é a compaixão, que é quando eu me solidarizo com o seu sofrimento, Gustavo, com quem está aqui com a gente, é que eu tenho a minha ética, porque eu não quero acrescentar sofrimento em você. Eu não quero ser um peso na sua existência, porque você por si só já tem os seus problemas. Então, por que eu vou acrescentar sofrimento a você? Então, é onde vai ter, por exemplo, Schopenhauer, a ética da empatia. Então, a empatia não é você sentir pena do outro. A empatia é você falar: poxa, se eu tivesse naquelas condições, talvez eu estaria fazendo a mesma coisa. Né? Então é muito fácil a gente olhar uma pessoa de fora e falar: olha, fez errado, não pode fazer isso. Mas será que se eu tivesse naquela situação, eu não teria feito a mesma coisa? Então nós podemos aproveitar vários filósofos e começar a questionar. A gente pode pegar, por exemplo, a... como que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar o nome desse filósofo. Ele é um filósofo australiano e ele vai falar sobre o especicismo. O que ele vai dizer? Que nós, seres humanos, temos preferência para a espécie humana. Então, tudo que não é humano, nós temos a tendência a jogar fora, a destruir. Isso vai também para o meio ambiente e para os animais. Então, ele vai dizer, porque o animal não é parecido com a gente, então a gente vai, destrói, come, usa, a gente faz sapato, faz bolsa, a gente faz brinco do rinoceronte. A gente mata o rinoceronte para tirar o marfim para fazer brinco. Então a gente, sabe? Então esse filósofo ele vai dizer justamente isso, que ou as espécies que são mais longe de nós tratamos como se não fosse nossa. E aí ele vai dizer, o cachorro e o gato nós trazemos próximo a nós, então nós colocamos roupinha como se fosse bebê, damos nomes bonitinhos, ou seja, nós tratamos como se fosse parte da nossa espécie. Então essa é uma discussão, por exemplo, muito contemporânea da gente perceber, será que eu trato a natureza como ela é ou a natureza virou a minha propriedade? Isso aqui é meu, eu comprei essa terra, eu estou fazendo isso, né? Então são questões que a gente pode parar e refletir sobre a nossa vida. Você viu que eu falo muito, né, Gustavo? Você falou em Schopenhauer, acho que vale a pena quando a gente não, taca.
Pode falar. Do Schopenhauer, compartilha com o pessoal a teoria do porco-espinho. Acho que é bem bacana, assim, da gente falar desse Sim. relacionamento, né? Essa do Schopenhauer, do porco-espinho, é uma coisa muito curiosa, que a gente pode usar para o nosso dia a dia, né? Hoje nós estamos num momento muito curioso, único da nossa, pelo menos da nossa geração, né? Quando nós estamos com seres humanos muito próximos, a gente acaba tendo muita treta, né? Então, ser humaninho muito próximo, muito amor próximo, é briga que dá, né? Agora as mães estão em casa com os filhos, tenho certeza que começou a mudar um pouquinho a percepção de como é a criança, né? Os maridos estão com as esposas, os irmãos estão muito juntos agora, os namorados estão quem está morando junto. Então, quando você está muito próximo, sempre vai gerar atrito. Mas, curiosamente, o ser humano precisa de relacionamentos. Nós somos seres sociais. Se nós afastamos demais e nos isolamos na floresta, em casa, nós ficamos depressivos, porque nós precisamos do outro. Então, Schopenhauer ele vai trazer essa história do porco-espinho. Ele vai dizer que o relacionamento entre o ser humano é como se fosse porco-espinho no inverno. Está muito frio, então o porco-espinho ele vai se aproximar um do outro para ficar quentinho. Mas se fica muito perto, os espinhos começam a espetar um outro. Então ele tem que se afastar. Então Schopenhauer vai dizer que os relacionamentos saudáveis, eles não são próximos demais e nem longe demais. Porque nós, seres humanos, precisamos um do outro. Então a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né? Será que eu tenho pessoas próximas demais de mim ao ponto de eu gerar tanto atrito com aquela pessoa que às vezes o relacionamento fica abusivo? E não só de casal, né? Não é só um relacionamento abusivo amoroso. Muitas vezes amigos podem ter relacionamentos abusivos também. Então aquele está muito próximo demais, é o porco-espinho ali espetando um outro. Mas ao mesmo tempo, se eu afasto demais, eu passo frio e morro. Então esse é o dilema do porco-espinho. Se você afasta demais, você passa frio e congela. Se você fica próximo demais, você espeta um ao outro. Então é tentar encontrar um meio termo saudável ali. O pedido da audiência para você falar de Nietzsche, da teoria do anticristo e empatia. Parece que está tudo relacionado. Você comentar um pouquinho. Sim, o Nietzsche ele é um filósofo muito polêmico. Nietzsche ele vai dar as marteladas nele, principalmente na religião. Então é muito curioso a gente pegar o Nietzsche e a gente ler o Nietzsche e conseguir sobreviver à religião. Eu acho que todo mundo deveria ler o Nietzsche pelo menos uma vez na vida. Aliás, todo mundo deveria ler todos os filósofos, sabe? Eles vão principalmente fazer com que você pense melhor alguns pontos que você nunca pensou. Então acho que essa é a grande sacada da filosofia. De repente você tem uma pessoa que passou a vida inteira estudando sobre uma coisa e escreveu um livro. O Nietzsche ele vai fazer a filosofia dele, é chamada da filosofia da martelada. Então, literalmente, ele chega dando martelada em tudo. Por exemplo, Nietzsche vai dizer, do cristianismo que eu mais gosto é dos feriados e do vinho. Então você já percebe a ironia e a forma como ele fala. Nietzsche vai dizer, por exemplo, Deus está morto, né? Que é a famosa frase dele. Mas logo após ele diz, nós o matamos. Então, ou seja, será que nós não matamos a divindade como ela era? Será que nós, na vontade humana de controlar até mesmo Deus, nós não acabamos matando com aquilo que é? Então, será que nós, todo mundo... Normalmente, quando a pessoa é muito... no geral, tá? Isso não é regra. Mas, normalmente, quando a pessoa ela invoca a divindade ou ela quer ser a portadora da verdade, ela acaba passando do ponto. Então, é onde a gente estava conversando, que a religião é utilizada para fazer algo ruim. Então, Nietzsche ele vai dizer que nós temos duas pulsões, nós temos dois movimentos, que é o Apolo e o Dionísio. Então, o Apolo é aquele bonitinho, é o educado, é o Rudra que está falando com vocês o português correto, é o Rudra que está tentando ser diplomático. O Apolo é aquela parte formal, né, que é como nós nos apresentamos. Mas nós também temos o Dionísio, que é aquela parte bizarra, que é aquela parte íntima nossa. Quando ninguém está vendo, nós nos comportamos como Dionísio. E o Nietzsche vai dizer que muitas vezes na sociedade, todos nós queremos viver das aparências de Apolo, exigimos que todo mundo viva de forma de Apolo, enquanto todos nós somos dionísicos. Nós temos esse lado dionisíaco dentro de nós. Então Nietzsche vai dizer que é importante que a gente tenha esse equilíbrio. O Nietzsche vai ter também a questão do eterno retorno.
né? Ele vai acreditar que tudo vá voltando, essas coisas vão voltando, que ele vai chamar de amor fati. Então é muito curioso Nietzsche, a filosofia dele, como ele vai abordando isso. O Nietzsche vai fazer uma crítica, talvez a parte mais interessante que eu acho, por exemplo, ele vai fazer uma crítica muito forte à religião e à espiritualidade. Quando nós deixamos de ser quem nós somos para viver uma promessa de algo que talvez nós nunca alcancemos. Então, ou seja, eu faço coisas agora, eu anulo o Rudra como ser humano para viver numa recompensa quando eu morrer. Então eu quero fazer uma coisa agora, mas eu falo, Rudra, não pode, porque isso é pecado. Porque se você fizer isso, Rudra, você não vai receber o reino do céu. Então Nietzsche vai dizer que nós vivemos uma vida muito inautêntica, porque eu quero viver uma vida esperando a recompensa na próxima. Então isso é uma coisa que a gente pode pensar muito profundamente. Será que eu vivo a minha vida, que eu faço coisas boas, porque eu acredito naquilo, porque eu acho que aquilo deve ser feito, ou eu só faço uma coisa boa para receber reconhecimento e para receber um prêmio na vida futura? Né? Foi a minha pergunta, por exemplo, hoje no meu Stories. Se Deus pedisse para você fazer algo bom, você faria sim ou não? 95% das pessoas disseram que não, que eles não fazem algo bom baseado em Deus. Mas aí eu pergunto, será que nós conseguimos fazer algo bom sem usar a religião, sem usar o amor, sem usar conceitos religiosos? Então Nietzsche traz umas reflexões muito profundas para todos nós, sabe? Quantas vezes nós nos anulamos como seres humanos, né? Nos colocamos como inferior, nós nos colocamos como abaixo da divindade, né? Nietzsche vai ter um problema muito sério também. Se eu estiver falando demais, você levanta a mão aí que eu paro, tá? Nietzsche ele vai ter um problema muito sério com as virtudes. Ele vai dizer que o cristianismo acabou com as nossas virtudes. Tudo que é bom que nós temos, o cristianismo vai dizer. O importante é você ser humilde, o importante é você ser pobre, o importante é você não ter prosperidade. Porque você querer uma coisa, você ir fazer, você ter desejo, você ter ambição, essas são qualidades que foram vistas como ruim. E o Nietzsche vai dizer que nós temos, entre aspas, que invejar o outro. Quando você olha uma pessoa e você fala, nossa, mas o Gustavo ele tem essa qualidade, olha que coisa legal, eu quero ter isso para mim também. O Nietzsche vai dizer que isso é como se fosse um trampolim de inspiração. Não que eu vá invejar o outro e querer derrubar o outro, mas que eu vou olhar para o outro e vou dizer, essa qualidade eu aprecio e eu gostaria de ter também. Então nós temos nossos heróis, pessoas que nós nos inspiramos. Que é onde o Nietzsche vai desembocar ali no Ubermensch, no Superman. Que nós devemos construir esse ser humano nosso. E para isso a gente precisa usar a martelada. A gente tem que dar martelada em todos esses conceitos antigos, doa o que doer. E aí trazendo uma outra analogia, é como se nós fôssemos espadas, né? Não sei se vocês sabem como se constrói uma espada. Você pega o metal, você aquece bastante o metal, deixa ele mega quente, aí você coloca na bigorna e você começa a dar a martelada ali na espada. Você bate, 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 vai fazendo a forma que você quer, bate, bate, bate. E assim é a vida. Vai tomando pancada, depois você pega a espada e joga na água fria. E aí a espada começa a gritar, porque tem uma temperatura, mudança de temperatura muito forte. Então ela começa a gritar, esberrar, e se a espada não é boa, ela vai trincar. Mas se a espada permanece, ela é uma espada temperada. Então a gente pode pensar nisso. A vida são marteladas que nós vamos tendo, os problemas, mas nós não podemos nos deixar quebrar. Nós temos que ser espadas temperadas. Infelizmente a gente já está encerrando por causa do horário. Já? Olha que rápido que passa isso. Aqui, você ficou com inveja do Bonafézinho, que eu sei que você vai fazer um Rudrinha. Eu fiquei mesmo, viu? Eu vou fazer. Na próxima live minha eu vou trazer o Rudrinho aqui juntinho. Rudra, suas considerações finais e onde o pessoal te encontra para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ótimo. Bom, quem quiser me conhecer um pouquinho mais, ver os pensamentos que eu trago para todo mundo, dá para me seguir. Eu acho que se vocês clicarem aqui em cima da live, tem o nome do Gustavo, tem o meu perfil também, Yogi Rudra Das, vocês podem me seguir. Eu estou sempre falando de yoga, de filosofia, de meditação. Então, assim, e para quem é meu seguidor aqui, por favor também siga o Gustavo, que posta coisas ótimas. Eu acho que a gente pode, né, compartilhar coisas boas. E as minhas considerações finais que eu diria, em respeito à ética, é que nós não somos
alecrim dourado, sabe, que nasceu no prato, essa coisa toda. Nós somos maus, nós temos que aceitar isso e a gente precisa se corrigir. Então, que a gente faça esforços necessários para tentar ser um pouquinho melhor. E que a gente nunca use discursos religiosos, muitas vezes usados de forma equivocada, para justificar uma ação ruim nossa. Então, que nós possamos usar a religião para aproximar pessoas, para fazer justiça, para fazer caridade, para fazer coisas positivas, muito mais do que coisas destrutivas. Então, eu diria para vocês, muito mais do que a gente olhar o outro, olhe para você no seu dia e observa se você não está reproduzindo vários discursos que às vezes nós condenamos no outro com muita facilidade. Então, nós podemos nos corrigir. Então, essa é a ética estoica. O que você pode fazer para você se corrigir? E, como frase final, eu diria para todo mundo, haja de forma correta como se ninguém estivesse vendo você. Porque isso vai te dar uma satisfação na alma. Então faça o que é correto, independente se você vai receber algo disso, independente se alguém está te vendo ou não. Faça o que é certo porque tem que ser feito. Então eu acho que isso que é o principal. A gente ser pessoas éticas quando a câmera está ligada, mas também quando ela está desligada. Show. Obrigado pelo papo inspirador. Sigam o Rudra, eu sou fã dele, vocês vão gostar muito. Se você já segue, intensifique. E aí eu vou aproveitar o jabá aqui. Vai lá. Esse aqui é o meu livro, o primeiro livro. E um dos capítulos eu falo dessa questão do bem e do mal. Sobre a perspectiva do maniqueísmo, cujo lema era ame bem o mal. Ou seja, transforme o mal que há em você em coisas boas. Encerro por aqui. Vocês visitem o meu perfil para conhecer o livro e se quiser adquirir aqui, visitem o Rudra. Obrigado, Rudra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, Gustavo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Não esquece de salvar a live, Gustavo. Vou salvar, já estou colocando aqui. Tá bom. Até mais, boa noite. Valeu, boa noite.